Hoje vamos falar sobre DNS e para que é que ele serve. Principalmente o DNS serve para ele transformar os nomes que a gente conhece, que a gente consegue decorar, que são o nome dos sites, em IPs, que são o que as máquinas conseguem reconhecer. Uma coisa boa do DNS, que é bom saber, é que geralmente os servidores rodam em máquinas Unix. E o software que gerencia o DNS é o Bind. Outra, dentro dessa funcionalidade do DNS, temos que ele pode gerar apelidos para sites, e-mails e revezar entre servidores. Os sites, eles tornam nomes complicados de sites transformam em nomes mais fáceis para a gente. No exemplo, temos esse Fundamentos Rede Governamental de Florianópolis.gov.br. Ele está na sua forma canônica, que é ela grande. Ele pode ser resumido por um apelido, que seria fundamentosderede.gov.br, ou então fundamentosderede.gov. O importante salientar aqui que um site ele pode ter vários apelidos. Agora, em relação aos apelidos de e-mail, temos aqui um exemplo do Gmail da Google, que no caso seria googlemail.l.google.com. Para a gente não ter que se preocupar com nomes tão grandes, a gente dá o apelido de @gmail.com. Os servidores de DNS também têm a responsabilidade de gerir o rodízio entre servidores de aplicação. Ou seja, se uma aplicação está sendo requisitada demais, tem muitos usuários usando ela, um certo servidor, ela direciona para outro servidor o que tu quer para tu consumir a aplicação. A arquitetura, sobre a arquitetura DNS, a gente pode ter um único servidor DNS? Isso seria muito ruim, porque em caso dele apresentar defeito, a internet toda pararia de funcionar. Além disso, teremos muito tráfego, causando muita lentidão na hora de usar a internet. Também seria muito custoso criar um servidor tão grande assim para atender a toda a internet, todos os usuários da internet. Na hierarquia de servidores, temos 6 níveis de hierarquia. Temos o raiz, o alto nível e o autoritativos. No raiz, ele é composto por 13 servidores DNS, que são denominados de AAM. Eles simplesmente movem as requisições pelos níveis abaixo. Temos os altos níveis, os TLD, que eles são responsáveis por identificar os .com, .org, .edu, .gov e também domínios de países, como o da África, .br, .pt. Temos os autoritativos, que toda organização que permita que os seus serviços possam ser acessados qualquer um na internet, eles têm que ter esses servidores autoritativos. Temos os locais, que é o que a gente geralmente encontra em nossas casas, que a gente sempre tem que configurar o DNS padrão. Ele serve quase como um proxy para a gente, sendo que ele não participa em si dessa hierarquia de servidores DNS, mas a gente geralmente costuma configurar eles. Para não ter muitas comunicações entre os servidores DNS, geralmente os servidores DNS guardam certos IPs para quando eles forem requisitados, os que são requisitados com mais frequência. E eles guardam esses 4 valores: name, value, type e TTL. O TTL é o tempo que o arquivo ficará em cache, para que ele possa ser substituído caso ele não seja mais usado. Pronto, no caso, o que vai mudar geralmente é o tipo. O mais importante é o tipo. Se o tipo for A, ele vai guardar o nome do host
e o IP do host. Se o tipo for NS, ele vai guardar a localização do servidor DNS autoritativo. Se for CNAME, ele vai guardar o canônico e o apelido do host. Se ele for NX, é o canônico e o apelido do e-mail.